Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual nos proporcionou mais uma noite do nosso programa Momento Bíblico, que vai ao ar sempre nas quartas-feiras às 21 horas, ao vivo aqui pela TV Sun News, para o Brasil e para o mundo. Quero desejar uma boa noite de salvação a todos. E a paz do Senhor Jesus a todos meus queridos e amados irmãos, obradores, líderes, cantores, a qual tem apoiado e tem abençoado essa obra. Que Deus continue te dando força, graça, e que a visão do reino de Deus continue cada vez mais sobre a tua vida. Quero mandar a paz do Senhor Jesus aos meus irmãos da nossa congregação, a qual eu faço parte, a Assembleia de Deus Remanescente em Cristo, na Rua Maravate 741, São Paulo, capital. Sintam todos convidados a estar conosco, engrandecendo e glorificando a Deus naquele lugar. Paz do Senhor Jesus ao nosso amigo pastor Ronério Charles e equipe de obreiros. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Compartilhe essa obra, abençoe essa obra, meus irmãos. Vamos disseminar a palavra de Deus nesse momento, fazer com que as nações ouvem cada vez mais que Cristo é o Senhor, Cristo é o Salvador, que Cristo é o nosso Redentor. Louvado seja o nome de Jesus. Boa noite a todos em Cristo Jesus, de cada ministério que já está se achegando conosco, que já está no chat ao vivo. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. O tema de hoje é um tema muito profundo, muito abençoado, enriquecedor para a nossa vida espiritual, nossa vida secular, nossa vida natural. Só assim poderemos entender cada vez mais os propósitos de Deus, os desígnios de Deus sobre a nossa vida. Vamos fazer uma pequena oração. Logo após essa pequena oração, já adentramos no tema dessa noite, para a glória de Deus. Amém? Senhor, Rei da Glória, te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Alcança as vidas, Senhor, alcança os ministérios, que sejamos um povo único, um povo agraciado, abençoado pelo Senhor, e que a tua bênção, a tua palavra, teu Espírito esteja com cada um de nós, nos dando força, graça, sabedoria e entendimento, para que possamos levar as boas novas para o teu reino ser cada vez mais engrandecido. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe desde já a todos. Irmãos amados, compartilhe esse projeto, compartilhe o programa Momento Bíblico, se inscreva no canal da Sun News TV, aí na plataforma do YouTube. Estamos ao vivo pelo Instagram, pelo YouTube, por todas as plataformas digitais. Aonde o alcance da multimídia e desse streaming possa alcançar, que Deus faça uma grande obra, que Deus faça coisas maravilhosas, poderosas, infinitamente, grandiosamente na tua vida, para a glória do nome dele. Amém, Jesus. Irmãos, tema de hoje, tema abençoado. Vamos falar dos fundamentos, fundamentado em Cristo Jesus. Cristão que carrega a marca de Jesus, cristão que carrega o timbre da cruz sobre a tua vida, esse pode ser realmente denominado como um servo de Deus, filho do Rei, filho do Deus Altíssimo. Coisas grandes Deus tem para conosco, para a tua vida, para o teu ministério e para a tua casa. Porém, precisamos cada vez mais reconhecer e ser reconhecido. Como que isso funciona? Reconhecer Deus sobre toda a nossa maneira de ser, como Ele, o Senhor de toda a nossa história. Reconhecer Deus como o supremo, o soberano sobre todas as coisas. E ser reconhecido por Deus pela dupla honra do Pai sobre a nossa vida. Ser reconhecido por Deus pelos nossos propósitos, fazendo prova com Ele e sendo provado para ser aprovado na presença do Senhor. Para isso entendermos essa metodologia, para isso entendermos essa teologia do Pai sobre a nossa vida, necessário é simples, vivermos a tua palavra, tentarmos nos esforçarmos de vivermos a palavra de Deus cada vez mais na nossa vida. Sabemos, meus queridos irmãos, que viver a palavra de Deus não é algo simples, não é algo impossível, mas é apenas grandes dificuldades, enfrentamentos, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de nos colocar a visão, o enfrentamento daquilo que nós precisamos deixar, daquilo que nós precisamos renunciar, daquilo que nós precisamos esquecer, largar no mar do esquecimento e não vivenciar mais.
para que o Senhor seja primeiro sobre todas as coisas. Isso significa viver a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus é ter uma conotação, uma interação, uma vivência do fruto do Espírito Santo. Estamos vivendo momentos em que precisamos ter cada vez mais o fruto do Espírito Santo sobre a nossa vida, o fruto do Espírito Santo nos ministérios, o fruto do Espírito Santo nas casas de orações, o fruto do Espírito Santo em cada grupo que louva e que se diz ser grupo de Deus, grupo de Jesus, que tem lá um nome, que tem uma referência, algo pentecostal ou algo espiritual, não importa. O que importa é que eu e você, todos nós, precisamos estar vivendo os frutos do Espírito Santo, aonde com a vivência do fruto do Espírito Santo não existe a discórdia, não existe a inveja, não existe a avareza, não existe a mesmice espiritual, não existe o marasmo espiritual, não existe o comodismo espiritual, não existe coisas que não agradam a Deus. Sabe por que não existe? Porque está vivendo o fruto do Espírito Santo, está tentando vivenciar isso como uma regra única de fé e de esperança, para que exista mudança, exista a transformação de Deus sobre a nossa vida. Isso sim é ter uma vida de reconhecimento. Isso sim é ter uma vida de ser reconhecido pelo Pai, reconhecido pelo Filho e reconhecido pelo Espírito. Isso é que faz a diferença nos dias de hoje, estar vivenciando essa palavra, vivenciando essa obra. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quando nós apregoamos essa veracidade da palavra de Deus sobre a nossa vida, nós vamos autenticando cada vez mais isso na nossa vida espiritual. Coisa boa e interessante é estar agregando, estar edificando a nossa vida espiritual na presença do Senhor. Coisa interessante e boa é, porque isso produz cada vez mais sobre o nosso intelecto, nossa vida, uma firmeza espiritual. Muitas pessoas estão na igreja, mas não têm firmeza espiritual. Muitas pessoas se dizem ser crentes, mas não têm raiz, ou já perdeu a raiz, estão desesperançados, não sabem o que significa fazer prova com Deus, não sabe o que significa ser aprovado, não sabe o que significa estar vivendo uma das vontades de Deus, não entende isso mais. Sabe por quê? Porque não vive mais a essência do Espírito, não dá mais lugar à essência do Espírito, não dá mais lugar à liberdade do Espírito Santo trabalhar sobre a sua vida, sobre o teu ministério. Não está mais vivendo aquilo que se chama o ministério divino, o ministério divino acontecendo sobre nós, mas está vivendo o que? O antropolismo, é uma vida que aonde o ser humano está acima de todas as coisas. Isso é uma vivência errônea, a qual muitas pessoas estão alimentando. O homem, a mulher, sendo maior, ou seja, superior ao próprio Espírito, sendo superior a Deus sobre todas as coisas. Quando nos reunimos na presença de Deus, Senhor tem que ser primeiro, Senhor tem que ser o único, Senhor, Ele tem que ser o motivo da nossa atenção, Ele tem que ser o motivo da nossa apreciação, adoração e interesse maior. Não é pelos meus interesses, não é pelos meus propósitos apenas, mas é pelos desígnios de Deus, é pela vontade do Espírito. Sabe, quer ser uma vida abençoada, quer ter uma vida melhor, entra no plumo do Espírito Santo, entra no direcionamento do Espírito do Senhor, aceite e deixe Jesus ser o único que direciona todas as coisas. Viva uma intensidade de compromisso, de intensidade com Deus, para que isso aconteça melhor sobre a tua vida. Uma das coisas que, quando nós entendemos ser fundamentado em Cristo, significa, dentro do seu adjetivo, estar
justificado no Senhor, ou seja, uma vida justificada, uma pessoa justificada, uma igreja justificada, um ministério justificado. Isso significa estar fundamentado na presença, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, quando nós observamos a palavra de Deus em Atos, vamos ver, Atos capítulo 13, versículo 39, e diz: e de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificado pela lei, mas é ele que é justificado, todo aquele que crê no Senhor. Olha aqui, então entenda só, voltando, a lei de Deus que foi dada, a lei mosaica que foi dada na época de Moisés, ela não consegue nos justificar nos dias de hoje, não porque a lei é falha, não porque a lei é incompleta, não é isso, é porque momentos e gerações, a graça, a época que nós estamos vivendo, o momento que está acontecendo, a porta da salvação já foi aberta para que todo aquele que entra encontra morada, todo aquele que entra encontra espaço, todo aquele que entra encontra um campo divino e espiritual. Isso significa Jesus, a porta da graça. Isso significa Jesus, a porta do favor, não só imerecido sobre nós, mas que Ele nos justificou diante do Pai, para que o Pai nos veja agora, não como trevas, não como escuridão, mas o Pai veja sobre nós o que? A presença do Filho. Que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa gloriosa, igreja de Jesus, é você ter a certeza de que você está caminhando e o Pai veja em você o seu Filho. Que coisa maravilhosa é Deus nos contemplar em nossa vida, não a minha pessoa que é a nossa pessoa, né, como flagelo, cheio de fraquezas, cheia de pecado, cheia de atitudes que às vezes não agrada a Deus, mas quando nós nos arrependemos, quando nós confiamos e nos esperamos e acreditamos e derramamos a nossa vida da presença de Jesus, aí o Pai, Ele vê o seu Filho sobre nós, e quando Ele vê o seu Filho sobre nós, Ele vê também a presença do teu Espírito, e aí Cristo todo dia vai nos justificando, fundamentando a nossa vida, nossa alma na presença do Rei da Glória. E isso é uma metodologia de Deus, é agregado com uma missiologia de Deus, a qual começou bem lá atrás, que permitiu o Pai para que o Filho despisse de sua glória, pegasse a sua glória, Jesus fez, e colocou no seu trono. Está aqui, a minha glória está no meu trono, e eu vou para salvar o que estava perdido. Veio Jesus sobre a terra no seu ministério terreno, e quando Jesus veio no ministério terreno, sem a sua glória, porque a glória dele estava lá no Pai, então é necessário cumprir a palavra. Batizou nas águas, recebeu o Espírito Santo, coisa de crente, batiza nas águas, recebe o Espírito Santo. Outros recebem o Espírito Santo antes do batismo das águas. O que importa é o selo da promessa, o que importa é o nome escrito no livro da vida. O que importa é ser visto por Deus. O que importa é ser visto, Deus vendo o fruto do seu Espírito sobre nós. Isso é que é importante para que a nossa vida seja numa vida cristã transformada, uma vida cristã abençoada, uma vida cristã fortalecida e cada vez mais cheia dos milagres do Senhor. Isso significa ter uma vida em andamento do Espírito de milagres sobre a nossa vida. É isso que significa você ter uma vida de milagres. Não é coisas que eu desejo somente do meu propósito para que isso aconteça e depois eu testemunhar que é um milagre. Milagre é sobrenatural. Milagre é aquilo que meus olhos não conseguem, os olhos terrenos não conseguem enxergar. Milagre não tem explicação plena. Milagre é coisa divina de Deus, e quando nós estamos no fruto do Espírito Santo,
Santo, aí o milagre que estava em andamento, ele começa a ser executado, exercido sobre nós. Isso é certeza. Mas se eu não tiver com o fruto do Espírito Santo, se eu estiver na casa de Deus de qualquer jeito, se eu estiver na casa de Deus falando mal dos meus irmãos, se eu estiver na casa de Deus criticando as coisas, não acreditando mais em nada, desesperançado, sem esperança de nada, eu não tenho o fruto do Espírito Santo. Aí este milagre que Deus já escreveu lá no alto céu, no seu sublime trono, não vai acontecer, porque eu não estou preparado para isso, não estou apta para receber esse milagre. Mas todo aquele que faz a vontade do Pai, todo aquele que exerce a vontade do Pai, esse sim está debaixo do milagre, esse sim está debaixo das promessas, esse sim está apto para receber no tempo de Deus e na vontade do Senhor os milagres. É isso, ter uma vida de milagres? É isso, fazendo prova com Deus. Mas como que eu vou fazer prova com Deus? Use a tua fé, use a tua esperança, use o conhecimento da palavra para você fazer prova com Deus. Use todas as suas forças para executar a obra de Deus, para que Deus prove e para que você seja aprovado ou aprovada na presença do Senhor. Fomos justificados, fomos fundamentados por causa de Cristo, não é pelas nossas obras, não é pelos nossos intelectos, não é pela tua sabedoria terrena, não é pela sua instrução acadêmica, mas é por causa de Jesus Cristo, que venceu a morte, destruiu as obras, aniquilou as obras do diabo na cruz do Calvário e nos deu a oportunidade a qual nós não tínhamos, e nos concedeu o acesso direto ao Pai, o acesso direto a esta palavra, o acesso a dizer: eu filho ao Pai e ao Espírito que vive em nós, por causa da tua misericórdia e da tua graça que habita sobre os teus. E quando nós observamos a instrução do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 24, ele disse: sendo justificado, que é fundamentado, é a mesma coisa, de graça, gratuitamente, pela sua graça que é Cristo, que é a presença dele, pela redenção, que é a obra, que é o sacrifício que há em Cristo Jesus. Então observe, meus irmãos amados, tudo tem uma construção, tudo tem um início, meio e fim para a execução de Deus sobre nós, e tudo tem início, meio e fim da construção nossa para com Deus. Então isso é um exercício, meus queridos, e nesse exercício somos todo dia o selo da redenção, o selo da certificação do Filho Jesus para com o Pai, para que o Pai veja em nós o sacrifício de graça, pela graça sobre a nossa vida, nos concedendo a oportunidade para que o reino cresça, para que o reino do Senhor seja um reino melhor, um reino edificado na rocha, edificado na raiz da palavra, edificado na porta estreita, edificado na cidade santa, edificado no evangelho da doutrina da salvação. Isso é o prazer de Deus, porque a Bíblia nos ensina a entender também que o prazer de Deus é que todos sejam salvos, caso o homem segue-se o seu próprio curso e a escolha do seu próprio juízo. Então nós temos o poder de escolha, o poder de escolher mais de Deus ou escolher menos de Deus e mais de mim. Nós temos o poder de escolher se eu valorizo esta justificação, se eu valorizo essa graça, se eu valorizo essa redenção sobre a minha vida e sobre o meu ministério. E quando eu valorizo isso, a Bíblia ensina:
aqueles que é do Espírito, anda segundo o Espírito. E quando nós andamos segundo o Espírito, não existe a mentira, não existe a discórdia, não existe a facção, não existe grupinho, existe a verdade plena do Pai, existe a verdade e a sinceridade na caminhada com Cristo, porque o Pai está vendo, o Pai ele contempla todas as coisas, e aonde existe a verdade e a valorização da justificação, o Senhor certifica e ordena a bênção. Por isso que muitas pessoas não crescem na graça e no conhecimento. Sabe por quê? Porque não consegue se desprender dos frutos da carne, não consegue se desprender da maldade do espírito, da maldade do coração, não consegue desprender da maldade que sai da sua boca, não consegue se desprender da maldade que sai da sua alma, porque não se converteu ao evangelho genuíno e verdadeiro. Não importa se você tem 500 anos de evangelho, 30 anos não sei do que, isso não diz nada, porque quando Jesus acertar as contas, ele vai ver se eu e você, nós estamos debaixo da graça, ou leve na balança quando ele medir as nossas obras, porque a Bíblia diz: o que eu posso apresentar ao Senhor? Posso estar com as mãos cheias ou com as mãos vazias? Ele virá para levar um povo lavado e remido e de boas obras. Romanos capítulo 3, versículo 26, vamos ver? A palavra de Deus nos dá uma interação muito importante, que quando nós observamos Romanos 3, 26, o apóstolo Paulo continua dizendo, para a demonstração da sua justiça, observe, meus irmãos, demonstração da sua justiça, nesse tempo presente, é agora, é esse momento, não é lá atrás e nem lá na frente, é agora, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha só que coisa muito forte, quando Paulo ensina essa palavra, ele ensina dizendo: meus queridos e amados irmãos, igreja do Senhor em Roma, meus irmãos que estão aqui pela fé, pela misericórdia e pela bondade do Pai, entenda que tudo isso que está acontecendo, além de ser o exercício de Jesus Cristo vencedor, Jesus Cristo vencedor, Jesus Cristo Salvador, como demonstração da sua justiça. O que é justiça? É verdade, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a justiça do Pai, Jesus é a justiça de Deus. Então, nesse exato momento, nesse exato presente tempo, Jesus, Ele é a justiça do Pai sobre a tua vida, a justiça do Pai sobre o teu ministério, sobre o grupo que você está liderando aí, viu? É Jesus que é o justificador, Jesus que é o presente, Jesus é que Ele é a verdade do Pai sobre essa causa, sobre essa estrutura que você está liderando. Você não é mais do que isso, é Cristo que tem que estar envolvido sobre essas coisas, porque Ele que é que vai dar força, é Ele que vai dar graça para você estar orando, para você estar buscando, para você estar intercedendo, para você estar continuando acreditando, para você ser justificado, para que você seja fundamentado pela palavra sobre a tua vida. Aí você usa o quê? Finalzinho do versículo: a fé no Pai, a fé em Deus. Por isso que Jesus disse em João, no capítulo 15, quando ele fala, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador, credes em Deus, credes também em mim. Quando ele disse isso, louvado seja o nome do Senhor, todo aquele que está em mim, de maneira nenhuma será jogado fora, eu conhecereis os teus frutos, aquele que está em mim, eu estou nele, aquele que está nele, também está o Pai, e aonde está o Pai, há o Espírito, e aonde está o Espírito, está o fruto do Espírito. Olha que
ligação, Pai, Filho, Espírito Santo, fruto do Espírito Santo, justificação, ser justificado, fundamentado na palavra, pela fé em Deus, pela fé em Jesus, porque Ele disse: credes no Pai e credes também em mim, porque Ele disse: tudo que pedides em meu Pai, em meu nome, crendo, recebereis. Então, meus irmãos, é uma construção, é uma forma de andamento espiritualizado na presença do Pai, de Jesus, para que sejamos fortalecidos. Por isso que Paulo ensina em Efésios 6:10 em diante, que fala da armadura de Deus, que todo mundo já conhece. Demais irmãos, sejam todos fortalecidos na armadura do Pai contra os dardos inflamáveis do inimigo, porque não está brincando de guerra, não está brincando de guerrear, está destruindo mentes, está destruindo pessoas, está destruindo ministério, está colocando uma fraqueza espiritual sobre pessoas, para que não consiga enxergar, contemplar a glória de Deus que está sobre este lugar, não está conseguindo contemplar aquilo que Deus tem a fazer, os milagres. Muitas das vezes os milagres estão no ambiente para acontecer. Deus está esperando um toque de fé, um toque de justiça, um toque de sinceridade, um toque de veracidade, de dizer que é crente, de dizer que é servo, de dizer que é mudado, que é lavado, que é transformado, que agora é isso, que é aquilo outro. Olha, Deus quer ver justificação, Deus quer ver fé em nós, para que esse milagre, essa mudança de vida e de história realmente aconteça. Não é só de falar, não é só de alegoria, de mecanismo, mas é de vida, vida com Ele, vida com abundância, para que seja cada vez mais mudado e transformado para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Da mesma forma, quando o apóstolo Paulo nos ensina nas suas cartas aos Coríntios, 1 Coríntios no capítulo 6, versículo 11, olha só o que está escrito: e alguns têm sido, mais uma vez têm sido lavados, mais uma vez sido santificado, mais uma vez sido justificado em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Observe isso, crente, observe isso, cristão, observe isso, servo de Deus, serva de Deus. Entenda que para ir para o céu, e para ter uma comunhão na igreja, e para ter uma comunhão com Deus, precisamente tem que ser lavado, lavada, santificado, justificado pelo poder que há em Cristo, pelo poder que há no Espírito Santo. Porque quando ele ensinou isso, tem uns irmãos, e no meio, quando Paulo fala, tem alguns ungidos, lavado, santificado e justificado, mas não é só alguns, tem que ser todos lavados e santificados, para que haja uma comunhão plena na presença do Rei da Glória. Gálatas capítulo 2, versículo 16, e diz a palavra de Deus: e sabendo o homem que não é justificado pelas obras da lei, foi o que eu disse, não é as obras da lei que vai me justificar, não é as obras do homem que vai me justificar, mas é pela fé de Jesus Cristo, que temos também crido. Por isso que ele disse: credes em Pai, no Pai, e credes em mim, Jesus Cristo, para sermos santificados, justificados pela fé do Senhor, não pelas obras da carne e da lei. Mas quanto às obras da lei, nenhuma carne será justificada. Quando esse versículo dos irmãos em Gálatas receberam pelo apóstolo Paulo, ele descreve: irmãos amados, não é porque você faz na igreja que vai te justificar, não é que você tem muito na igreja que vai te justificar, não é porque você fala isso ou aquilo que vai te justificar. O que vai te justificar é a fé no Senhor, é a presença sua com o Senhor, é a presença dele na tua vida. É isso que justifica, é as obras de Deus, é a conclusão, é o firmamento da missiologia do Pai sobre a nossa vida. Sabe, quando Jesus veio, enviado pelo Pai, missão. Por isso que ele disse: ide também, faça, pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, dai crescimento, a porta do conhecimento
A porta da virtude está aberta. Vocês já aprenderam um pouquinho. Agora, quando vocês estiverem caminhando, aprenderá mais e mais com o Senhor. Louvado seja Deus. Por isso que Jesus disse: aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração, porque bem-aventurados sois vós, que sois perseguidos por causa do meu nome. É a presença, irmãos, é a presença de Jesus que faz tudo isso acontecer. Está sendo perseguido, está sendo injuriado, está sendo maltratado, está sendo desprezado, está sendo menosprezado, falam mal de você pelas costas. Sabe por que isso acontece? É por causa da presença de Deus sobre a tua vida. Por isso que isso atrai os inimigos, a turminha daqueles que não tem o que fazer para o crescimento do reino, e falam mal de você, falam mal da obra de Deus sobre a tua vida, falam mal do teu ministério. Sabe por quê? Porque são desacreditados, são miseráveis espirituais, são pessoas mortas dentro de si, são pessoas que não têm mais fé, são pessoas que não oram, são pessoas que não acreditam, são pessoas que não têm mais confiança no seu próprio ministério, do ministério do próximo, são pessoas que não têm mais a virtude de Deus sobre a sua própria vida, e aí ficam fazendo grupo para te derrubar. Mas Ele é maior do que sobre todas essas coisas, e Ele está olhando sobre tudo, sobre aqueles que são justificados na presença do Rei. Aleluia. Romanos capítulo 5, versículo 1. Olha o que a palavra de Deus disse. Paulo continua dizendo e ensinando: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Olha aí, irmão. Quer ter vitória? Não vem com esse papo de toma posse aqui não. Não vem com esse papo de receba, receba. Quer ter vitória? Seja justificado. Quer ter vitória? Seja valorizado e valorize. Quer ter vitória? Seja uma pessoa de fé, e você vai ver o que Deus vai fazer. Quer ter vitória? Tenha paz com o Pai, tenha paz com o Filho e tenha paz com o Espírito. Quer ter vitória? Assim como Romanos 5:1, sendo, o que? Sendo em todas as coisas, sendo em todas as coisas, sendo em todas as coisas, porque assim o Senhor será glorificado. Quer ter vitória? Isso é ter vitória, isso é provocar um milagre, é isso que significa provocar a Deus. É isso que significa quando Deus está no alto e sublime trono, assentado acima de todas as coisas, mas quando Ele estende as suas mãos em abençoar o teu filho, a tua filha, a tua igreja, houve uma provocação. Percebe-se isso, meus queridos? Entenda isso, como isso é forte. Existe uma provocação. Eu preciso, você, nós precisamos provocar uma ação de Deus sobre a nossa vida. Como? Com fé, com justificação, sendo verdadeiro, sendo autêntico na presença, sendo pessoas que amam a obra, sendo adoradores em espírito e em verdade, sendo pessoas que têm comunhão com a obra, sendo pessoas que querem abençoar a obra, que querem ver a obra crescer, que não tenha competitividade, que não tem competição se é maior ou é menor, que não tenha desejos próprios, mas que não tenha orações próprias, individualistas, pessoas egoístas, pessoas que trazem palavras de maldição. Isso são pessoas derrotadas espirituais, são pessoas que não vão para lugar nenhum, pessoas do marasmo. Mas se quer ter vitória, são pessoas que realmente estão no plumo e na vontade de Deus. Isso é um crente vitorioso. Não é só ouvir, receba. Não é só ouvir que vai ter, que vai acontecer. Isso às vezes é falácia. Isso às vezes, nem sempre é verdade. Muitas vezes é alegorismo, fantasiando a emoção de pessoas. Entenda o psicológico, tenha discernimento para entender aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está falando no nosso meio. Tenha compreensão do Espírito para entender o que significa Romanos 5:1, sendo sobre todas as coisas justificado para ter a vitória de Deus. É isso que faz a diferença.
Louvado, engrandecido seja o nome de Jesus. Crente vitorioso é crente que faz as obras para o bel prazer do Pai. Tito, capítulo 3, versículo 5. A palavra de Deus nos ensina a entender uma coisa muito importante do nosso amado e querido evangelista Tito, quando ele disse aqui: não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua, olha aí como a coisa já mudou, misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito começa a dizer, e esclarece, ensina uma coisa muito importante sobre nós. Olha só, não é pela minha vontade, minha verdade, minha expressão, mas que eu tenha feito algo na obra, algo para Deus. Não é essa expressão, não é pela minha vontade, não é somente os meus planos, mas é pela íntima compaixão de Deus, que significa misericórdia, que nos salvou, nos lavou, nos tirou as rapinas do coração, as rapinas que impedia de nós amarmos, de entendermos, de compreendermos. As rapinas, sabe, aquela crosta do pecado foi tirada pela lavagem da regeneração e pela renovação do Espírito Santo. Por isso que Jesus, ele disse: estais lavado pela palavra. Ou seja, a igreja, o crente, o cristão, ele anda todo dia lavado pela palavra. A expressão do crente é com que essa misericórdia do Pai seja em nossa vida, porque quem tem misericórdia, dá misericórdia. Quem tem perdão, expressa o seu perdão. Quem tem amor, expressa o seu amor. Quem tem abraço, abrace. Quem tem alegria, alegre-se. E quem tem choro, chore. Mas que seja tudo para a glória do nosso Deus, para engrandecer a tua presença sobre a nossa vida, porque nós não somos merecedores, dignos de nada, mas se é a tua misericórdia que nos alcançou e nos deu essa oportunidade de compreendermos o que significa ter uma vida de regeneração, o que significa ter um ministério de regeneração, o que significa estar falando de Jesus abaixo de uma vida regenerada, estar pregando sobre a palavra abaixo de uma pregação de regeneração, abaixo de uma pregação de renovação. Isso muda as pessoas, isso muda comportamento, isso muda a história, isso traz testemunhos, e isso traz verdades de Deus sobre a nossa vida. Gálatas capítulo 3, versículo 11, diz a palavra de Deus uma coisa interessante. Continua o apóstolo Paulo dizendo: olha, meus queridos e amados irmãos, Gálatas 3:11, é evidente que pela lei ninguém justificado é diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Quer viver pela fé, meus irmãos? Vive essa palavra. Quer viver pela fé? Vive na verdade. Anda no Espírito. Entenda as coisas do Espírito. Compreenda as coisas do Espírito. Fale conforme o Espírito. Pense conforme o Espírito. Deixe o Espírito te operar e realizar grandes coisas. Isso significa ser justificado, fundamentado na presença de Deus, e pela a vida que vai nos justificando e tendo uma vida de fé, de esperança e certeza. Ainda que não tenha nada fisicamente, materialmente, mas se você crê, se você acredita, se você tem uma vida com Deus, Ele supre todas as coisas, Ele prepara todas as coisas. Vida com Deus não é uma coisa que se tenha de qualquer jeito. Vida com Deus se constrói, vida com Deus se conquista, vida com Deus é uma administração, vida com Deus, construção, vida com Deus, mudança aleatória de toda a nossa maneira de viver. Sabe por quê? Porque a velha criatura sempre quer se manifestar para que eu não tenha vida com Deus, para que eu não tenha misericórdia, para que eu não tenha a regeneração e a renovação, para que eu não tenha o selo da promessa, para que eu não tenha a certificação do Espírito, para que eu não tenha a aprovação do Pai e principalmente o nosso nome no livro da vida. Vida com Deus é manter o nome no livro da vida. É isso que faz a diferença, e é isso que é ter uma vida de milagre, é isso que é ter uma vida de construção divina, vivendo o sobrenatural de Deus. Há quem pensa que o sobrenatural de Deus é ter posses, riquezas, isso, aquilo, outro.
outro, isso tudo passa. O ladrão está aí para roubar, a traça vai acabar. Vida com Deus é mudança, é transformação, sabe? É você estar bem com Deus, com a saúde, Deus cuidando de você, cuidando do seu corpo, cuidando dos seus ossos, cuidando do teu sangue, cuidando de toda a sua maneira de viver, cuidando dos seus negócios, cuidando dos seus planos, cuidando das suas atitudes, sua forma. Isso é vida com Deus. Agora parte para a vida espiritual. Vida com Deus é crer mais nele. Vida com Deus é derramar mais certeza nele. Vida com Deus, desejo de ler a tua palavra, meditar na tua palavra. Bem-aventurado aquele que medita, porque aprende, compreende as coisas de Deus. Bem-aventurado aquele que anda segundo a lâmpada da tua palavra, que é luz para o meu caminho. Isso é vida com Deus. Vida com Deus é orar, porque oração, a oratória é comunicação com o Pai, é uma forma de, a forma de comunicar, falar, interagir com o Pai. Isso é vida com Deus. Não é só dizer que é de Deus, não é só dizer que tem uma mensagem preparada às vezes de qualquer jeito, curta de qualquer forma, sem estrutura, sem conhecimento, sem noção do que está falando, sem início, meio e fim, não sabe nada. Sabe por que não sabe nada? Porque não estuda a palavra, não compreende a palavra, não vai atrás da palavra, não busca a palavra, é um desleixo, é um relaxo, e depois quer apresentar uma palavra de qualquer jeito, sem noção, e fica naquela interação sem graça, desmotivando pessoas, porque não tem conteúdo bíblico, não tem conteúdo da palavra. Vida com Deus é conhecimento. Por isso que Jesus enfatizou: crescei na graça, que é Ele, crescei na graça, que é Ele. Verdade, em verdade vos digo, que é Ele, a graça do Pai. Verdade, é Ele. Aí conhecimento, palavra, conhecimento, os desígnios do Pai, conhecimento é a orientação do Pai. Conhecimento está debaixo da vontade do Pai. É isso que faz a diferença. E aí Deus vai olhar para você: ali tem um servo, ali tem uma serva que tem vida comigo, tem vida com o Filho e tem vida com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida. Ouviu essa palavra? A palavra abençoada, palavra como essa que não se ouve em qualquer púlpito por aí. Ninguém quer ouvir essa palavra. Só os remanescentes, só os verdadeiros, só aqueles que realmente têm desejo de salvação, só aqueles que realmente amam, só aqueles que realmente têm o fruto do Espírito sobre a tua vida. Esses querem uma palavra dessa e quer mais. Sabe por quê? Porque a nossa alma almeja cada vez mais uma construção sólida, alimentada do pão vivo que desceu do céu, do pão vivo que foi dado para a nossa vida, a carne, o sangue que foi dado para a nossa vida. É isso que a alma almeja e deseja para ter uma vida com Deus. Para onde nós iremos, Senhor, se tu tem a palavra de vida eterna? João 6,68. Só Ele tem. Ninguém pode trocar essa evidência na nossa vida. Amém, meus queridos? Ficamos por aqui nessa noite. Vamos ouvir aqui nossa comunicação aqui pela produção de um trabalho abençoador que haverá aqui no Ministério Urbano, Missão Urbana para as Nações. Deus abençoe. Amém, meus irmãos? Então tem aí, anota na tua agenda. Esse trabalho é muito abençoado, muito enriquecedor para a nossa vida. Transformentes, juntamente com o professor Hipólito, um homem muito abençoado, rico no conhecimento, graças a Deus por isso. Não sabe quem é ele? Procura aí na internet quem é o professor Hipólito. Tem coisas maravilhosas, testemunhos, palestras abençoadoras. Você está sendo convidado a estar conosco nesse evento aqui na Missão Urbana para a Glória de Deus, conhecendo, aprendendo, interagindo cada vez mais a sua vida nesse tema abençoador. Transformentes, transformando mentes. Por isso que quando nós olhamos a palavra de Deus, é aí nós pegamos aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 12, né? Que apresentai vossos corpos santo e agradável a Deus, na renovação, transforma o mundo pela renovação das vossas mentes. É isso que significa ter mentes transformadas, mentes mudadas, principalmente direcionada ao Senhor, porque Deus conhece toda a nossa vida, todas as coisas,
E quando a nossa mente está sendo transformada, nós estamos tendo uma vida melhor. Irmãos, eu sempre prezo e sempre acredito, crente cristão precisa construir uma vida melhor, uma vida diferenciada com Deus. Não falo de dinheiro, não falo de riquezas, eu falo de aproximação com o Pai. Eu falo de cérebro, cerebelo, córtex frontal, direito, esquerdo, todas essas partes do nosso cérebro ser mudado pela renovação da sua palavra. É isso que faz com que um crente sábio, uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, um homem virtuoso, um homem cheio de sabedoria, isso é uma mente renovada, isso é uma mente transformada, isso é uma mente que tenha a indicação, uma mente que está fazendo uma conotação da presença, do direcionamento da palavra. E quem é a palavra? Jesus é a palavra, porque Ele é o verbo vivo de Deus, como nos ensina em João 1, eu sou o verbo vivo do Pai. Então Jesus é a palavra. Se Jesus é a palavra, estamos debaixo dessa palavra. Se queremos viver essa palavra, estamos na orientação dessa palavra. Se queremos crescer nessa palavra, como Ele diz, crescer na graça e no conhecimento, queremos crescer nessa palavra. Então se queremos crescer nessa palavra, o Senhor muda a nossa vida e a nossa história. Todas as coisas da sua área, irmãos, vai bem. Por quê? Porque é Deus que está orientando. Quer vida financeira, quer vida secular, quer vida amorosa, sentimental, quer vida profissional, acadêmica, tudo isso Deus tem poder para cuidar, para transformar e para fazer grandes coisas. Mas para isso acontecer, eu preciso me entregar cada vez mais a Ele, eu preciso me lançar cada vez mais a Ele, eu preciso estar nos propósitos de Deus para que isso aconteça fortemente sobre mim. Eu preciso abençoar a obra e ser abençoado por essa obra. Eu preciso ter visão de reino para que esse reino esteja sendo uma forma de visionária sobre a nossa vida. Então isso é importante, irmãos. Abençoe a obra onde você está congregando, abençoe a obra onde você faz parte, abençoe o pastor a qual você faz parte, lute com ele, tenha visão de reino, tenha visão de crente, tenha visão de servo, tenha visão de cristão. Não perca tempo, irmãos, criando coisas que não agradam a Deus, coisas que não levam a lugar nenhum, e principalmente o inimigo das nossas almas está alimentando isso, porque um fermento levedado estraga toda a massa. Mas quando nós estamos no direcionamento do Pai, o ministério vai bem, a obra vai bem, ainda que tenha lutas, enfrentamentos, diversidades, mas é um ministério próspero, é um ministério enriquecedor. Por quê? Porque ele é um ministério justificado pelo justificador. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Quarta-feira que vem, anote na tua agenda, não esqueça, abençoe esse trabalho, abençoe esse programa, ore por esse programa, abençoe por esse programa, ore pela Sun News, participe dessa programação. Quer abençoar a Sun News? Entre em contato com a Sun News, para o que você deseja fazer uma oferta de amor, cada vez mais para agregar o crescimento desse projeto, para que a continuidade desse projeto, levando essa palavra, esse ensinamento, essa teologia sistemática, hermenêutica, oratória, exegese, alcance vidas. Muitas das vezes, meus irmãos, tem pessoas que estão na igreja, mas não tem condição de estudar uma teologia, mas esse programa está aqui para ajudar, para abençoar a tua vida, para te dar esclarecimento, para te dar cada vez mais uma visão plena. Não digo que esse programa é o único, mas eu digo que é um dos, para que venha abençoar a tua vida. Abençoe cada vez mais a Sun News. Se inscreva, compartilhe, leve esse programa para o teu vizinho, para onde você estiver, continue dando graça. Eu agradeço até hoje para você estar conosco no chat, nessa audiência, e estar prestigiando esse trabalho. Deus abençoe a tua vida. Quarta-feira que vem, Deus assim permitindo, estaremos com mais um tema dentro do universo cristão para abençoar a tua vida. E que eu te peço que você continue dando graça e vitória a Deus por podermos participarmos e agregarmos para esse programa ser cada vez mais a visão do reino de Deus. Deus abençoe a Sun News, Deus abençoe o apóstolo Sam, família Félix, Deus continue dando vitória, grupo remanescente, ministério ao qual faço parte, família, Deus continue dando força cada vez mais em Cristo Jesus. Amém.